Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula, sou Alexandre Azevedo e vamos hoje ver a parte de integrais, continuar a parte de integrais, vendo mais uma aplicação que é cálculo do volume. Cálculo do volume existem várias técnicas dependendo de que tipo de questão, que tipo de abordagem que é feita. E quando você fala em sólidos de revolução, aí o método ideal é esse aqui, método de discos e anéis. Então ele é usado toda vez que você tiver figuras que representam a rotação de uma área em torno de um eixo. Como você viu, por exemplo, nas aulas de geometria espacial, num cilindro, num cone e por aí vai. Ou na esfera também, né? Que é um semicírculo rodopiando em torno de um eixo. Todas essas figuras, se eu quiser pegar agora uma integral e calcular o volume delas, eu consigo fazer. Mas o foco, principalmente, são aquelas figuras não conhecidas. Porque cilindro, cone, esfera, a gente até dá para o cara ver ali acontecendo por integral, por cálculo, mas você já sabe qual é a fórmula. O problema são figuras novas que você não sabe o volume e você vai ter que saber a partir de agora, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo de uma figura que vai dar origem a um sólido já visto, que é, no caso, o cone. O que acontece? Imagina que eu tenho aqui essa região girando em torno do eixo X, tá? A gente pode sempre escolher, ou a questão vai escolher por você, vai falar qual é, em torno de qual eixo que você vai girar. Ou em torno do eixo Y, ou em torno do eixo X. E aí, eu só não vou pintar aqui dentro a figura, para ela não ficar muito bagunçada. Mas mesmo não pintando, você vai entender o que eu quero dizer, que é o seguinte. Imagina que isso aqui vai girar em torno do eixo horizontal X. E aí, como que você enxerga, galera, uma figura de rotação? Originalmente, o desenho só viria isso aqui, a reta fechando uma região aqui dentro com os eixos X e Y. Se eu quero enxergar como fica uma região de rotação, você vai marcar para cada ponto que existe lá em cima o simétrico aqui embaixo. Por que o simétrico aqui embaixo? Porque é justamente em torno do eixo X que eu estou fazendo a figura girar. Então é o simétrico em relação ao eixo X que eu vou ter que me preocupar em fazer. E aí você percebe que você vai ter uma figura que é justamente um cone. Lembrando que isso aqui, quando gira em torno do eixo, ele vai se manter justamente sempre a mesma distância daqui de baixo. Então isso meio que forma um círculo, meio que forma um raio. E vários círculos vão se formando no caso aqui. E aí, o que faz justamente esse método de integral que eu tenho? Lembra também, galera, que integral é meio que um somatório meio chavado, um somatório mais bem trabalhado. Então, galera, pelo fato aqui de uma integral, como eu estava dizendo, ser um somatório, você está meio que considerando que o volume que eu tenho aqui na sua frente é o somatório de vários volumes pequenininhos, é como se fossem várias áreas circulares com uma alturazinha bem pequena que eu vou empilhando. Imagina que eu vou pegando aqui, ó, vários cilindros, cada um com uma espessurazinha um pouquinhozinho menor que a do outro, e vou empilhando um em cima do outro. Essa espessura que eu estou botando aqui é absurda, tem que ser uma diferença bem pequenininha. Então, a gente está considerando que as figuras formadas seriam isso. Seria um somatório de várias áreas, que no caso são cilindros, com uma diferença de um para o outro muito pequena. De tal forma que a olho nu, eu não percebo em que momento que você variou esse pouquinho para dar aquela afinadazinha que no caso dá origem aqui à figura do cone. Tem aqui um cilindro de altura pequenininha, quase um filete, quase uma linha, sem altura. Tem outro em cima um pouquinho menor, outro em cima um pouquinho menor, vai, até que você empilhando vai formar a figura, no caso aqui, do cone. Bom, eu tô falando isso porque tem gente que prefere decorar a fórmula e tem gente que prefere entender o porquê das coisas. Fica um pouco mais agradável quando você entende. E a filosofia por trás da fórmula que a gente vai montar é justamente essa. É como se eu estivesse fazendo um somatório das áreas de vários cilindros como esse
onde juntas essas áreas vão dar justamente a figura que eu quero, que no caso do meu exemplo é um cone, ok? Então, vamos ver aqui. Se você pega e calcula a área de qualquer um desses círculos que eu tenho, no caso aqui, na figura, o que vai acontecer? Você tem que a área de círculo é πr ao quadrado. Só que no caso aqui, gente, a área mesmo seria o quê? A área que você tem, ela vai ter um raio que é justamente esse pedacinho aqui. Para cada círculo que eu vou formando, o raio vai ser essa altura. E o que essa altura representa? O f de x. Então, repara que, na verdade mesmo, quando você estiver montando aqui, ó, fica π vezes f de x ao quadrado, ok? E se eu quero montar o volume, você vai pegar e vai fazer o quê? O volume menor, o dV. dV eu uso para representar, se chama símbolo aqui, ó, se chama diferencial. Se chama para você representar o volume de um filetezinho desses que compõem aqui a figura. Na verdade, é só você fazer o quê? π vezes aqui no caso o raio, que é a função ao quadrado, e do lado eu vou botar um dx para representar uma pequena variaçãozinha que eu vou ter aqui ao longo do eixo horizontal, que representa a evolução e a passagem de um disquinho para o outro imediatamente próximo, e aí aquela variaçãozinha seria aquela alturazinha pequenininha dos cilindros que eu desenhei para você aqui no quadro ainda agora, tá? Então, quando você pega e você faz isso, você está montando justamente aquilo que vai ser usado para criar a sua integral e para chegar no volume pedido. O volume mesmo vai ser a integral aqui, ó, onde eu tenho aqui dentro π f de x ao quadrado dx. O volume, no caso aqui, vai ser integral sempre do que representa o dV. O que representa o dV vai entrar aqui dentro, ele vai ser substituído, até que esse dV, gente, é a mesma coisa que eu escrever um velinha. E o que é integral velinha? Voltar para o volume normal, que é justamente o que eu quero aqui. Aí eu tenho que me preocupar com duas coisas. O intervalo de integração. Se eu estou trabalhando com dx, eu tenho que ver onde ele começa e onde ele termina. Que no caso aqui, ó, seria de 0 a 1. Então a integral vai ter um intervalo de variação que varia entre 0 e 1. E a f de x seria ter meio que uma equação que representa o valor do y a cada instante. Por isso que não é um volume normal, porque isso aqui é meio que um raio variável, né? Depende do x para eu ter o valor que vai entrar aqui dentro. Então, você vai chegar aqui, nesse caso até uma reta, né, galera? Você vai perceber que se você conferir aqui, ó, pode conferir na sua casa, a f de x vai dar 2 menos 2x, beleza? Então esse 2 menos 2x vai entrar aqui dentro. Vai entrar aqui dentro é ótimo, né? Esse 2 menos 2x vai entrar aqui. Tem dia que a pessoa acorda com dislexia, todo lesado, não tem jeito. E aí você vai ter o quê? E o meu dia inteiro tem sido assim. Substitui esse 2 menos 2x aqui dentro. Tá? E quando você faz a integral, então, de 0 a 1 de π vezes 2 menos 2x ao quadrado dx, justamente essa integral que está aqui na frente seria a mesma coisa que fazer o volume desse cone, que no caso é até interessante conferir você fazer pela integral e você fazer pelo método tradicional, porque essa é uma figura que você sabe um método sem integral de fazer. É o volume do cone. É o volume do cone que é justamente o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. πr ao quadrado, h sobre 3. Então, como raio mesmo, pelo método de ensino médio, né, ele vale 2. E como no caso aqui, você tem que a altura é daqui até aqui, que é 1, você tem que substituir lá dentro e tem como pegar e achar esse volume e comparar as duas formas de fazer. Eu deixo aí como sugestão que isso aqui é uma integral. A essa altura do campeonato, a gente já fez várias integrais muito piores do que essa. É uma integral que envolve um polinômio, então eu sei que você vai tirar de letra. O meu objetivo mesmo é, a partir de agora, te apresentar as várias técnicas que existem para você calcular o volume.
Porque você não vai encontrar apenas figuras conhecidas, senão seria apenas uma comprovação de que você sabe a fórmula do ensino médio. O que você vai encontrar a partir de agora são funções em formatos não tão bem fáceis de lidar como isso daqui, e aí eu quero que você saiba a partir daí montar o volume direitinho. Bom, galera, aí vamos ver agora de forma genérica como que você calcula qualquer volume de rotação, é claro. Então, se eu tenho aqui uma função f de x, tá aqui o gráfico dela, e eu quero pegar, no caso, e girar essa figura, dando origem a um volume em torno do eixo x. Bom, primeiro, é importante sempre prestar atenção, galera, em torno de qual eixo que a gente está gerando. Mais à frente eu vou te apresentar o que você faz quando você gira em torno do eixo y, e é claro que o resultado não é o mesmo, embora seja parecido. Então, aqui em termos de conta. Então, aqui, primeira coisa, você se habituar a fazer um rascunho da figura que vai surgir quando você gira aquela função em torno do eixo. Isso você, com a prática, vai aprender, mas ficaria algo assim, né? Que você está girando essa figura em torno do eixo, então cada pontinho que gira dá origem a uma circunferência que tem, para cada ponto que você está pegando, igual distância da parte de cima e de baixo, tá? Então essa figura que está aqui é que vai ser justamente o resultado da rotação em torno do eixo x. Aí, o que mais que você vai ter? Você também tem aqui o seguinte. Agora a sua tarefa é identificar quem que representa o raio, ou o raio variável, que no caso aqui a figura vai afinando, dá uma engordada, então para você ver como o raio realmente não é fixo. Então, como eu estou girando em torno do eixo x, o volume vai ser montado desse jeito aqui, ó. Vai ficar então integral, vamos dizer que isso aqui começa em x igual a A e termina em x igual a B. Isso a questão teria te dado no dia, tá? Você não tem como adivinhar essas coisas, a menos que ele te entregue isso indiretamente. Alguma coisa ele tem que falar para você permitir montar, no caso ali, os extremos de integração. Não vai surgir do nada, não vai surgir do limbo, tá? Então, você vai fazer uma integral entre A e B de π que multiplica f de x ao quadrado, porque isso que é, no caso, o raio, e colocar do lado dx, para representar que a integral vai ser montada justamente em relação a x, né? Você tem os extremos aqui, o x variando entre A e B. Bom, aí, que bom, seria muito lindo e maravilhoso se a vida inteira ficasse só nisso. Mas não, né, galera? Ele vai começar agora a fazer variações dessa ideia. E todas vão remeter ao primeiro caso. Tá? Então você, por exemplo, se em vez de girar em torno do eixo x, eu meio que fizer uma translação do conjunto inteiro para que ele agora gire em torno da reta y igual a k. Então, cuidado, uma coisa é desenhar isso aqui e mesmo estando lá em cima, eu falar que ele vai girar em torno do eixo x. Vai dar uma figura que nem a do exemplo 2, grande pra caramba. Outra coisa é eu falar que eu tenho esse desenho aqui e vou fazer todo mundo girar em torno dessa reta horizontal y igual a k. Na verdade, o desenho fica bem parecido com o anterior, só que o desenho fica lá em cima. Ele não vai ficar na mesma posição de antes. Até porque é como se eu estivesse fazendo o quê, galera? É como se eu estivesse pegando realmente aqui e transladando e deslocando tudo para o alto. Deslocando tudo para cima, ficando a figura dessa maneira. O mais importante nesse momento é, assim, no meu exemplo, eu estou de novo colocando o x variando de A até B. Eu só meio que realmente subi e desloquei o desenho para cima. E aí você perceber quem é que vai ser o raio. O raio, no caso aqui, ó, seria o tamanho da f de x. Porque, cuidado, a f de x é a altura que eu tenho do pontinho contando a partir do eixo x. Então, o valor de f de x aqui, ó, pega daqui até lá embaixo. Porém, como essa reta ela é da forma y igual a k, eu sei que essa alturazinha aqui, que ela vale k. Então, galera, na verdade, o raio que você vai ter vai ser sempre tudo que é f de x menos k. Vai ser isso menos isso, ok? Então, transladei de alguma coisa, em vez do raio ser f, vai ser f menos aquela alguma coisa.
Logo, na hora de montar aqui a expressão do volume, isso vai afetar justamente como você tem alguém ao quadrado. Os extremos de integração são os mesmos, a ideia é π vezes o raio ao quadrado a mesma, porém o raio agora é f de x menos k, e não apenas f de x. Então, galera, cuidado só com isso aqui, para que você não acabe ou achando a figura errada, que não foi a que ele pediu, ou fazendo qualquer outra bizarrice na hora para você não se atrapalhar com as contas. Essa é uma matéria que, em geral, os alunos têm muita dúvida, porque tanto no cálculo 1 quanto numa preparação Escola Naval EFON, isso aqui é dado aos 45 do segundo tempo, já em cima da data da prova. E aí o cara já tá nervoso, o cara já tá tenso e tá vendo isso muito em cima, ele tende a ter muitas dúvidas, porque o pessoal na hora H, e você vai precisar praticar isso, tem muita dúvida para pegar e identificar justamente o raio ou até mesmo a técnica que vai ser usada. Então eu quero que mais uma vez você printe isso daqui, galera, ok? Não esqueçam também, para quem está assistindo a gente com a aula aberta do nosso Instagram, faz um tempo que a gente não divulga, eu vou apertar ele aqui, é Insta_Fábrica_D, ok? A gente espera lá sempre tem algumas dicas também, charges e coisas legais, até mesmo publicações lembrando de datas de inscrições de prova, ou demais novos planos e promoções. Então, beleza, se você é nosso aluno, vamos continuar. Se você não é, o que você está esperando para fazer parte da nossa família? A gente tem muita coisa nova brotando esse ano de 2020, a época da gravação disso, e eu espero fortemente estar contigo. Um beijo e até mais. O Fábrica_D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica_D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica_D.